amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, já te particular. Senhor, não quero que os meus olhos perca o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, eu já te particular. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, já te particular. Aleluias! Glória a Jesus! Louvado seja Deus. Irmãos, eu estou tão feliz. A Bíblia fala alegrai com os que se alegram, né, pastor? Eu estou tão feliz por esse momento, pastor. Que Deus venha abençoar assim poderosamente. Mais do que o Senhor tem te usado, mais do que o Senhor tem te abençoado, que o Senhor venha usar. Porque é bom demais a gente aprender mais e mais do Senhor nosso Deus. E eu te agradeço, pastor, por o Senhor dividir conosco tudo aquilo que o Senhor tem passado para o Senhor. Aleluias. Vamos passar para a parte das ofertas agora, amém? Para que o Espírito Santo tenha tempo de falar conosco, porque hoje nós vamos aprender sobre a maturidade cristã, amém? Glória a Deus, aleluias. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, coloque em suas mãos, amém? Vamos apresentar ao Senhor. Pode ficar de pé de novo. Vamos, irmãos? Vamos ficar de pé de novo? Amanhã é sexta-feira, ó. Amanhã é dia de descansar, né, pastor? A pastora não descansa amanhã, não, né? A pastora trabalha muito. A gente nem sabe, né, pastora?
Oi, irmãos, fica de pé, amém? Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você que não trouxe. Hoje é um momento muito grande de você semear na vida do pastor, adquirindo o livro, amém? Aleluias. E você também ofertar na casa do Senhor, irmãos, para que o Senhor Jesus não venha deixar faltar o pão na sua mesa, a água, não venha faltar saúde no seu lar, amém? Porque a palavra do Senhor nos diz que se nós somos fiéis ao Senhor Jesus, Ele abrirá as janelas dos céus a nosso favor, amém? E eu estou tão feliz também que eu estou trabalhando de novo, vou voltar a ser dizimista, né, pastor? Eu sou tão feliz de ser dizimista, irmãos, graças a Deus. Então, para honra e glória do Senhor nosso Deus, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, se coloque de pé, amém? Você que não trouxe, fica de pé também, amém? Glória a Deus. Senhor, muito obrigada, Pai, pela vida de cada um aqui nessa noite. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada, meu Pai, pelo nosso pão, a nossa água. Obrigada pelo Senhor nunca ter deixado faltar. Senhor, eu te peço, repreende o devorador, o cortador e o migrador. Oh, Pai querido, Pai amado, derrama, Pai, as suas bênçãos, as suas misericórdias cada dia mais em nossas vidas, Deus. Abre as portas para os que estão desempregados, Pai. Senhor, ajuda esse que está endividado a pagar o que deve, Pai, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Abençoe a vida financeira da Igreja Batista Vida em Cristo. Eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Traga à frente, amém? Glória a Deus, aleluias. Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, eu já te parti. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Quero já iniciar agradecendo a todos os irmãos pelo apoio. E a celebração é contagiante, né? A alegria de todos nessa igreja de compartilhar todos os bons momentos, né, que Deus está nos proporcionando nesses últimos anos. Então eu te agradeço de coração, pastora Carmen, todos que apoiaram grandemente, né? A irmã Gil estava ali fazendo stories, marca lá depois, para a glória de Deus. É uma vitória, nós estamos apresentando hoje, domingo de manhã, nós iremos fazer com a intercessão da igreja, que é uma consagração, um ato espiritual, e o lançamento vai ser no próximo dia 20, lá no Café de Pastores Amigos de Deus. Eu gostaria muito que todos estivessem lá, para a gente fazer uma grande festa. Nós estamos aguardando a editora, o pastor Robson está ajudando aí no processo, nós estamos aguardando a editora para ver se um segundo livro que Deus nos concedeu, que são 70 sermões do reino com a pregação profética, consiga sair já para os dois sair junto no próximo dia 20. Então sua oração vai ser: Senhor, abençoa aqui. Amém, irmãos? Posso contar com sua oração? Amém? O outro projeto... nesse aí eu tive que tirar um pouco o peso da linguagem para não ficar cansativo, né? Foi a orientação dos amigos. Então a linguagem é muito leve, muito boa de se fazer, um fio dourado de condução que vai passar pelas alianças. Então você vai entender isso quando você for ler. Muito obrigado. E o outro já é um livro para dar de presente para pastor, para você que prega, para você que lidera, porque ele tem um sermão com linguagem, camada exegética, espiritual e profética em cada livro da Bíblia. Então é uma obra muito preciosa, gastou muito tempo e Deus deu uma graça para que pudesse ficar pronto. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 13, 11. Domingo o nosso culto vai ser às 9 horas da manhã, amém, irmãos? Todo mundo dá um amém aí para mostrar que a gente está alinhado. A gente não está substituindo o culto, né? Como teve alguns embates, não só no grupo da igreja, na mesa pastoral lá, no meio dos pastores. Nós estamos ajustando o horário
por causa de trânsito, por causa de Uber, por causa de pessoas alcoolizadas, por alguém que precisa de alguém para trazer para a igreja ou não. Então, com muita sabedoria. O Miqueias foi brilhante, ele não está aqui não, né? Foi brilhante na frase dele lá, porque ele falou assim, já que o culto vai ser 9 horas, então nós estamos buscando primeiro o reino de Deus. Eu achei inteligente e nós iremos fazer esse ajuste sem nenhuma idolatria. O próprio Jesus Cristo em Marcos disse que a respeito do sábado, que o sábado não era uma regra para o homem. O texto lá é muito claro. O sábado, no sentido de horário, de dia, não era uma regra para o homem. O homem ia usufruir do sábado. É nesse sentido aí. 1 Coríntios 13, 11. Eu falei sobre uma notícia bombástica, né? Infelizmente, não consegui tocar a liderança. Estou sentindo falta aqui. Vontade de citar pelo nome, né? Mas não vou fazer isso. Mas ore pela liderança que não está aqui. Nós estamos... vencemos a batalha com a vizinha do lado aqui, amém, irmãos? A batalha espiritual aqui foi muito intensa, muito mesmo, injusta, principalmente injusta. Né? Deixaram um colchão ali atrás, jogaram muitas coisas ali, que pesou muito essa relação, agora a gente já pode limpar. Mas liberou ali, graças a Deus, que Deus abençoe elas. Eu liberei uma palavra de bênção sobre a vida delas, que Deus abençoe elas onde estiverem. E aí a gente vai alugar lá. Você pode dizer amém? Esse amém foi fraco, viu? A Nicole não gritou amém, Nicole. A gente vai alugar lá, irmãos. Amém! E a princípio a gente ia mover o infantil para lá, mas depois Deus deu uma outra direção. Então nós vamos manter o infantil aqui, na estrutura que está, melhorar se possível, né? E lá a gente vai montar uma casa base. O que é a casa base? Lá vai ser um lugar de discipulado, de reuniões constantes de liderança, de café, de churrasco, de oração, de confraternização, de passar a tarde. Nós vamos fazer, imitar o processo da mesa. Nós temos uma casa base toda estruturada. Lá a gente recebe pastores, lá tem cozinha, lá tem mesa. Pode falar, pastora. Amém, também hospedar pessoas que vierem. Então, nós iremos montar junto. Nós vamos colocar armário, vamos colocar fogão, vasilha. Você pode doar garfo, talher, prato. Prato a gente tem aqui, né? Tem as coisas daqui, a gente vai migrar para lá. Então, lá vai ser uma casa de convivência da Igreja Batista Vida em Cristo, para a gente estreitar as nossas relações, irmãos. Então, nós vamos sempre estar lá, sempre que tiver, né, alguém por escala. Na Batista Logos a gente fazia isso, toda sexta-feira eu ia para lá, punha uma garrafa de café, colocava biscoito, e as pessoas iam chegando de serviço, em vez de ir para casa, ia para lá, e ficava lá até 10, 11 horas da noite. Era, irmão, um momento precioso de comunhão, precioso. Então nós teremos essa comunhão e vai ser aqui do nosso lado, bem estruturado para a glória de Deus. Então, orem, eu quero contar com o seu apoio. Nós vamos construir junto lá, organizar junto, fazer uma decoração bem bonita, colocar umas plantas, fazer um lugar bacana mesmo, para a gente orar junto e adorar junto. Quem concorda comigo, diga amém. Então, repasse isso aí com muita intensidade. Nós vamos falar hoje sobre maturidade cristã. O Espírito me gerou essa palavra já há algum tempo. Eu já compartilhei com outros pastores que já pregaram nas suas igrejas, fizeram série. E a ideia desse texto não é você criar um radar agora e começar a monitorar para ver em quem encaixa. Se você fizer isso, vai estar totalmente errado. A ideia desse texto é o que aconteceu comigo quando o Espírito gerou. Eu coloquei um espelho e olhei onde eu encaixava nesse texto, não onde alguém encaixava. Então você agora vai trabalhar com o Espírito Santo. Amém? Diz assim o texto. Ô Cláudia, tem uma pasta aí, slide maturidade. Está tudo nela, se você conseguir projetar eles aí, pode. Se não der, não tem problema. Vamos lá. O texto diz 1 Coríntios 13, 11, ARC, atualizada, revista e corrigida, que é de onde eu vou ler a versão. Quando eu era menino, diga comigo, eu era menino. Fala quando eu era, para não fingir que é você, pelo menos para o irmão do seu lado não identificar. Eu me identifiquei muito aqui, irmãos, mas diz aí, quando eu era menino, isso é há muito tempo atrás, viu, Ezequiel? Você não falou, Ezequiel, estou de olho no você, varão.
Quando eu era menino, eu falava como menino. Eu sentia, pode só escutar, eu sentia como menino. Então eu falava, coraçãozinho, eu sentia como menino. Eu discorria como menino. Discorrer aqui é raciocínio, pensamento, construção de pensamento. Então eu pensava como menino, raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, e o homem aqui quer dizer mulher e homem na maturidade. Então logo que eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Dá um glória a Deus aí. Eu não sei se você vai continuar dando glória a Deus depois que a gente passar aquilo que Deus nos deu. Mas é um processo, todos nós estamos nele e nós iremos chegar juntos aonde o Senhor nos destinou. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por este dia, por esta igreja, por esta comunhão, pela unidade, pelo apoio, pela tua presença, por todos aqueles que compreenderam o chamado do Senhor, compreenderam o que o Senhor tem derramado sobre nós e juntamente celebram diante do altar do Senhor. Eu peço ao Senhor que abençoe todos que estão aqui, aqueles que estão em casa, que estão acompanhando pela transmissão, que irão acompanhar no decorrer da semana. Nós sabemos que a palavra liberada desse altar tem tocado milhares de pessoas, ó Pai, nas redes sociais. Que o Senhor continue nos dando esta graça, ó Pai. É para a glória do Senhor, ó Pai. E esta mensagem é do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, traga clareza à nossa mente. Por isso nós oramos em nome de Jesus, você que concorda. Amém. O apóstolo Paulo, ele usa aqui uma imagem de transição da infância. Eu acho que não tem nenhuma criança aqui não, né? Alguém falou que é Nicole, né? Ô Nicole. Nós não temos nenhuma criança a não ser de colo, né? Mas ele usa a transição da imagem da infância para a vida adulta, uma metáfora para ilustrar aqui o nosso crescimento espiritual. Se ele usa isso, autorizado, pastor Adalto, pelo Espírito Santo, é porque a gente segue esses patamares. Então, há uma trilha de crescimento na nossa vida que nos tira de uma infância, e não há problema ser criança espiritual e nos leva para a maturidade. Eu gosto de dizer, quando eu estou ministrando para pastores, que não tem nenhum problema ter crianças espirituais na igreja. Isso não é problema. O problema é a criança querer ocupar ou falar como adulto. Então, se o líder presume que o líder não é mais criança, ele continua sendo criança, está errado. Quando ele chega na liderança, ele já tem que ter passado por esse processo aqui. Da fala, do coração e da mente, que é o que o Espírito Santo está nos trazendo. Então a criança continua sendo criança, vai ser compreendida como criança, vai ser alimentada como criança, vai ser cuidada como criança. Agora, quando você sai desse estágio aí, não mais tem autorização de falar como criança. E a criança é muito fácil de identificar. Se você chegar numa sala, o adulto, e tiver algumas crianças, basta você fazer um silêncio que as crianças entregam, não é isso? Em pouco tempo você vai escutar alguma coisa cair, vai escutar uma brincadeira, vai escutar um sorriso. A criança, ela não tem obrigação de ter filtro como nós temos, ela não tem obrigação de fazer cálculos racionais como nós fazemos. Criança é criança e ela vai aparecer. E para a criança, e é normal isso, para a criança ela é o centro do universo. O umbigo da criança, na concepção dela, e tem que ser assim mesmo, é o centro do universo. Geralmente a criança ela está preocupada com si, em se atender a si mesma, e faz muito sentido isso. E a transição que Paulo nos ensina aqui é um ato cirúrgico em que nós colaboramos para que isso aconteça nessa transição de imaturidade para a maturidade. E a gente precisa entender, eu quero pontuar aqui, que a maturidade ela não acontece automaticamente. Não é porque você frequenta a igreja, já tem 40 anos que você frequenta a igreja, que chegou à maturidade. Não é dessa forma, não é automático.
ela vai passar por algumas questões em que você vai ajudar a si mesmo, você vai operar a si mesmo na maturidade. Você vai ser o médico, né, missionário socorro, para operar a si mesmo. Então ele começa passando aqui pela intencionalidade. A intencionalidade é quando eu decido ouvir como a Bíblia orientou pela palavra. Porque há duas formas de você entrar na igreja ou no culto. Tem gente que entra na igreja e não entra no culto. Quando a gente entra na igreja e não entra no culto, a gente ouve por nós e não pela palavra. Algo entra e não fica, nós não guardamos aquilo. E ao não guardar aquilo, não estamos nutrindo a maturidade. Então a intenção de ouvir pela palavra já é o início dessa cirurgia que vai nos tirar da infantilidade espiritual e vai nos levar para a maturidade espiritual. Passa pela intencionalidade, passa pela renúncia. A renúncia vai me permitir abrir mão dos conceitos que às vezes eu tenho, que vem cravar de uma série de coisas, como a religiosidade. Eu tinha um conceito de que se eu não estivesse de terno e gravata, eu não seria instrumento do Espírito Santo. Olha que tragédia esse conceito na minha vida. Eu sentia que eu estava em pecado por não estar de terno e gravata. Não que eu desrespeite quem gosta de usar. Eu não estou dizendo que o problema é usar ou não usar. O problema é eu achar que é aquilo que vai me dar autoridade, não a minha vida de intimidade com Deus. Entendeu agora? Então a renúncia, abrir mão dos meus conceitos, faz parte desta, é algo que vai compor essa cirurgia para me tirar da infantilidade e me levar para a maturidade cristã. E por fim, o terceiro aspecto que é essencial na vida de qualquer um que quer transitar da infantilidade para a maturidade cristã é permitir uma transformação pelo Espírito Santo. Dá um glória a Deus aí, irmãos. Eu vou te ensinar algo, talvez você nunca ouviu isso. Deus não muda ninguém. Deus molda as pessoas. Ele tem uma forma, ela chama Cristo, Paulo fala dela, e ele pega a todos nós. Se a gente permitir, até coloquei aqui, ó, todo o tempo, a prova que ele não muda, ele está dizendo assim: se me ouvirdes, se andardes nos meus caminhos, se confessares, depende de você. Por isso que eu estou falando aqui da aceitação. Porque a gente até ora errado nesse sentido. Senhor, me muda, mas eu não deixo. Então ele está dizendo, se você autorizar, eu te ponho na forma de Cristo. Então, ele é um Deus que nos molda na forma de Cristo. E esse moldar na forma de Cristo, que é a transformação do Espírito na nossa vida. Ela passa pela nossa decisão, você pode dizer que não quer, e ficar a vida inteira na imaturidade, sem amadurecer, frequentando a igreja, indo no culto, sendo fiel, sendo dizimista, e não amadurecendo, porque não foi, ou não permitiu, ou não aceitou entrar dentro da forma de... O Espírito Santo só trabalha na vida para a transformação daquele que entra na forma de Cristo. Você pode dizer amém agora? E qual que é o resultado disso? Isso aplica diretamente no dia a dia da igreja, porque se a igreja começa a falar como nós estamos tendo coragem de falar sobre isso, às vezes o diabo ele é tão astuto que quando você vai falar sobre isso, começa a criar um levante de Satanás para impedir ou apontar que você está falando por A ou por B, que você está jogando indireta, aí você fica intimidado com aquilo e não corta na própria carne. Mas o Espírito ele nos dá a independência de falar sobre isso, porque o resultado, liga aqui comigo, o resultado desse processo vai melhorar o relacionamento na igreja, louvado seja o nome do Senhor. Teremos relacionamentos saudáveis, os cultos serão mais vivos, mais avivados, os líderes terão mais autoridade para pregar a palavra de Deus, os ministérios não serão fracassados, mas serão fortificados, a igreja vai despertar para o evangelismo, porque ela vai sair com autoridade, vai ter resultado e ela vai querer fazer mais e mais, e a nossa vida vai virar um testemunho vivo para a glória de Deus.
Se a gente tem tanto resultado bom, por que a gente não vale a pena ou não compensa a gente entrar por esse caminho? Por isso que o apóstolo Paulo, ele usa a fala, o sentimento do coração, e ele usa o raciocínio. E ele começa aqui pela fala, por isso que, volta no texto aí, por favor, por isso que ele diz, não precisa, pode deixar o slide aí, mantém, você pode voltar na sua Bíblia, por isso que ele diz, quando eu era menino, eu falava como menino. A fala de uma criança, né, a palavra original aqui vai apontar para balbuciar. Balbuciar está ligado a egoísmo, é impressionante isso. E a criança, ela tem um egoísmo natural, ele está dizendo isso com leveza. Porque a criança, se a criança for falar de algo, ela vai falar, isso é meu. Ela briga com o outro para não pegar o brinquedo dela, porque ela tem convicção que é dela e está certo isso. Se uma criança for orar o Pai Nosso, ela vai falar, Pai meu que está no céu. Ela não vai compreender que ela precisa dizer que esse Pai é nosso, que o pão é nosso. E é normal isso, é que a gente para nesse lugar. Então, Paulo está dizendo, começa a dar uma nova estrutura para a sua fala, porque o menino fala como menino, e o menino fala de forma imatura, e ele vai sempre apontar para si mesmo. Menino, ele exagera na fala, ele fala sem filtros. Criança, ela reclama com muita razão. Criança faz birras, não é isso, irmãos? Pirraça, para ficar mais claro aí. Criança fala para chamar atenção. Estou falando normal de uma criança, do processo que a Nicole passou, e não é mais, né, Nicole? Agora a Nicole é uma mocinha, uma jovem. Mas do processo há muito tempo atrás. E a Penélope também. Criança, ela se manifesta dessa forma, fala para chamar atenção. Às vezes fala mente para proteger, fala que não fez. Criança fala de si mesmo. A fala da criança, ela é impulsiva e ela está sempre centrada ali no eu quero, no eu sinto e no eu mereço. Criança vai comportar dessa forma. Qual que é a aplicação do crente que está vivendo a imaturidade na fase infantil da fala? Olha o problema, irmãos, aqui começa a ficar sério. É aqui que o espelho fica diante de nós. Não lembre de outra pessoa, lembre de você, porque isso é para mim e para você. Vou citar aqui as pessoas imaturas na fala dentro do reino. Eu vou começar cortando na própria carne aqui, porque o Espírito Santo me falou sobre isso. Criticam o pastor, e a crítica que eu estou dizendo aqui não é uma crítica construtiva, é a crítica por crítica, eu vou explicar sobre ela. Critica os irmãos, critica o culto de forma leviana, não faz nenhum tipo de oração e de conversa com Deus para entender e discernir o que Ele está falando, e nunca faz nenhuma dessas críticas buscando uma solução. Pronto, criança. Eu estava conversando com o pastor essa semana, trazendo discernimento para a vida dele, passando por uma crise, e eu lembrei de Apocalipse 19, 10. Apocalipse 19, 10, João está no final da sua visão ali, caminhando para o final, e ele vê um grande movimento de culto no céu. E ele vê o momento em que Deus autoriza a igreja a vestir vestes de justiça, que é o ponto mais glorioso que nós iremos viver como igreja de Cristo, que vai compensar toda a nossa luta aqui na terra, e a nossa humanidade não tem nem dimensão para entender o que é isso, a igreja ser autorizada a vestir. Ele fica tão empolgado, porque ele passou os últimos dias preso numa ilha de carvão, foi jogado dentro de um balde de óleo quente, passando fome, um mar separando ele da igreja, porque ele era um pastor que amava profundamente a igreja. E ele falava, lá não vai ter mar, ou seja, não vai ter essa divisão que me separa do rebanho de Cristo. Ele fica tão emocionado que ele baixa para adorar o anjo. Aí o anjo olha para ele e fala assim, não faça isso que eu sou o seu conservo, eu sou espírito ministrador para te servir. A mim você não adora. Aí ele fala uma frase que me pega muito e diz, o testemunho de Cristo
é o espírito da profecia. Dá um glória aí. Ele olha para a igreja e a fala ali é uma fala profundamente espiritual. Ele olha para João e fala, ele está ensinando João, ensinando nós, comece a olhar para a igreja de trás para frente. Olhe ela já gloriosa. Pare de olhar as fraquezas da igreja e olhe a igreja que testemunha a respeito de Cristo. Porque o nosso culto é cristocêntrico, a nossa igreja chama Batista Vida em Cristo. Está cravado na nossa logo, no nosso nome. É como se ele dissesse, João, aconselha os irmãos para pararem de olhar pequenas falhas no corpo de Cristo, pequenas falhas na vida do pastor, do culto, do irmão, dos ministérios, e passe a olhar completamente com o olhar divino, com a lente de Cristo, e veja que essa igreja, ela é gloriosa. Só quem consegue ver a igreja de trás para frente saiu do padrão da infantilidade. E as pessoas perdem tanto tempo, irmãos. E assim, às vezes abate em nós um sentimento até de indignação. Quando você vê alguém que sabe e tira o tempo inteiro para criticar os cultos, o pastor e a igreja de Cristo. A pessoa não vem num culto desse, não vê a alegria dos irmãos de celebrar comigo o livro, não vê a pastora vindo do serviço para ministrar aqui com ousadia, não vê essa palavra do Espírito sendo gerada, não vê aqueles irmãos que vieram de longe para estar aqui, os que estão participando que não puderam. Ela não vê nada disso, mas ela acha um defeito. Porque ela é criança espiritual e que Deus a amadureça. Mas que ela também não te contamine com esta voz que não provém do céu. Porque nós precisamos ouvir a voz de Deus e calar as vozes da terra. A igreja não está precisando de pessoas para ficar falando mal da igreja. A igreja está precisando de pessoas maduras que declarem que a noiva é gloriosa. É a noiva de Cristo. Não fale mal da noiva de Cristo, não acuse a noiva de Cristo. Ajude a consertar os problemas da igreja, porque aqui estão os homens. Todos nós estamos em processo de luta para ser aperfeiçoados em Cristo. Que o Espírito Santo nos transite, nos tire desse lugar em que nós estamos dedicando tempo para atacar a noiva de Cristo. Então, o imaturo espiritual, ele vai andar por esse caminho. As palavras dele, segundo o que Paulo está dizendo, e eu contextualizei isso no ensino de Paulo a respeito da igreja, eu não estou, aqui não é achismo, é o que a palavra sustenta. A ideia aqui dele é nos ensinar que as pessoas que estão na imaturidade, que recebem voz, porque às vezes nós damos voz para as crianças falarem no lugar de adulto na nossa vida. E elas começam a dirigir a nossa vida. Quantas pessoas neste rebanho morreram porque deram ouvido a crianças espirituais? Eu faço uma lista para você e vou te falar, chegamos a 100 pessoas ou mais que foram dirigidas por crianças espirituais que não falaram a voz do céu, mas falou a voz da terra. E matou as pessoas. A criança espiritual que não quer movimentar para o lugar da maturidade, mas quer falar como adulto, ela usa palavras para dividir. Se alguém está te procurando, se alguém está te ligando, se alguém está indo te visitar, se alguém está te chamando você para um ambiente e as palavras são para dirigir, para dividir o corpo de Cristo, essa pessoa não está falando em nome do Espírito Santo. Ela é um mal. Essa voz precisa ser calada. Falam para dividir e a argumentação é fofoca. E o pior, fofoca disfarçada de pedido de oração. Tática satanista, você sabia disso? Aqui nessa igreja, por 2 ou 3 vezes, satanista tentou infiltrar, e a irmã Ediné sabe disso. Eu atendi ali atrás, onde que a Cláudia está, por 2 vezes uma satanista, fazendo todo um jogo para infiltrar nessa casa. Chegou a participar de culto aqui, com os seus comparsas na rua de trás, dentro de um carro.
Nós tivemos isso. Recentemente me procurou novamente, há menos de um mês, mostrei para a irmã Edneia. Qual que é a tática do satanista? Ele vem para a oração. E ele chega na oração e ele começa a fazer fofocas em nome de oração. E a argumentação, irmão, segue um padrão do inferno. Não, estou preocupado demais com o pastor Robson. Vão orar por ele. O pastor Robson está perdendo uns quilos, parou de jantar, está enfraquecendo. Até aí você fala assim, não, vão orar por ele, né? Aí dá a pouco ela fala assim, não, ele está tão fraco, inclusive espiritualmente, né, irmã? Vamos orar. Entendeu, irmãos, o caminho? Estou sentindo que ele está distante, estou sentindo que ele... E eu começo a colocar alguns estigmas que eu estou criando sobre a vida dele. E isso vai crescendo, irmãos. Isso vai se alastrando. Isto é um risco muito grande. Porque é a fala de uma criança dirigindo. Se a gente der voz, irmãos, essa fala vai dirigir o ciclo de oração da igreja. Estou citando a oração aqui porque estou citando a parte da oração. Se a gente der voz, essa fala vai dirigir o pastor e as suas pregações. Porque as pessoas, elas tentam nos controlar, tentam nos dirigir por esta fala infantil. E a ideia é dividir. Julgamento precipitado, ironia o tempo inteiro. Eu não gosto que faz brincadeira com essa igreja. No começo dessa igreja a gente sofreu muito com brincadeiras pejorativas. E eu saio de perto se começar. Irmão, se tem uma coisa que eu aceito a pessoa tocar em mim, me acusar, eu não faço nada. Mas tem uma coisa que me faz reagir a tocar na igreja de Cristo. No rebanho que Deus me entregou e nos entregou como pastores para cuidar. As brincadeiras chocosas, irônicas, para atacar o corpo de Cristo, isso é fala infantil e Paulo está tratando isso aqui. Essas pessoas que estão na infantilidade querendo falar como um adulto, elas prometem e não cumprem. Fica dando cheque espiritual sem fundo. Essa conversa que vamos orar ou eu vou orar, e não ora nunca, não faz nada. Cheque verbal sem fundo, né? Fala que vai ajudar, que vai participar, mas hora nenhuma está presente. E principalmente, quer conhecer uma pessoa imatura espiritual, ou quer saber se você é essa pessoa o tempo todo, ela está falando de si. O testemunho é sempre centrado em si mesmo. Ele é o foco o tempo inteiro. Sempre está em evidência as suas vitórias pessoais. E a ideia aqui é marcar território para depois dominar o território. Eu falo para a Leila e ensino as pessoas sobre isso. O dia que você não puder ir em um lugar sem levar uma pessoa, e essa pessoa cobrar de você, sua liberdade já foi roubada. O dia que você não puder orar com um grupo tal, porque você tem um compromisso com um grupo X, a sua liberdade espiritual acabou. E às vezes a gente vai criando esses compromissos e essas alianças que vão nos levando para esse lugar de infantilidade. Mas vamos avançar aqui, porque o Espírito Santo tem falado conosco. A fofoca ou a crítica pela crítica é um mecanismo, preste atenção nessa frase, de muito baixo esforço para estabelecer uma dominância social. Isso é a psicologia que diz. A pessoa não tem mérito e o mérito seu está no seu caráter. Quem tem caráter tem mérito. Quem tem caráter é respeitado. Quem tem caráter é ouvido. Quem tem caráter é confiável. Na maioria das vezes, as pessoas que comportam assim, elas não têm caráter, não têm mérito. Então, como que eu vou dominar? Quem tem caráter domina, irmãos. Quem tem caráter vive a vida de Cristo, vive a forma de Cristo, vive o entendimento do reino, exerce o governo onde chegar e está estabelecido no mundo espiritual. Mas quem não tem, precisa construir um espaço e um domínio. De que forma que eu vou construir? Eu vou construir apontando o dedo para as pessoas. Eu vou construir me estabelecendo sobre as pessoas. Eu nunca construo nada, eu nunca tenho uma mensagem, eu nunca tenho uma revelação. O que eu tenho? Falar da vida da irmã Edneia. Falar da vida do pastor Creildes. Eu vou me estabelecer falando da vida dos outros. É o que o texto está nos ensinando nessa noite. Se estiver doendo aí, não tem problema não. Depois o Espírito Santo vai passar o bálsamo e vai nos tirar desse lugar. Então o imaturo, ele fala do outro
porque falta nele algo do céu para ele construir coisas saudáveis que glorificam o reino de Deus. O apóstolo Paulo em Efésios 4:29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Porque todo mundo está precisando de graça, e Deus está procurando os seus servos que estão carregados de graça para ministrar sobre a vida das pessoas. Pode dizer amém, irmãos? Deixa o diabo tomar sua mente, não. Fica aqui comigo, que daqui a pouco a gente acaba. O texto diz, Colossenses 4:6, a vossa palavra seja sempre agradável. Diga comigo, agradável. Mas ele diz, também seja temperada com sal. Temperada com sal. A sua palavra também, você não pode fazer uma panela de pressão de feijoada e colocar 1 quilo de sal. Ninguém vai comer. Tem que ser na medida. E ele está dizendo que ela seja agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. E para fechar essa primeira parte, o adulto fala para edificar, o adulto fala para restaurar, para encorajar, para dar testemunho com integridade. Tiago 3, Tiago, irmão de Jesus, diz que a nossa língua é como o leme de um navio. A sua língua tem capacidade de dirigir um navio, né? Ele fala que ela é como o leme do navio. E a gente tem que entender, tem hora que nós temos que confessar os nossos erros, tem hora que nós temos que pedir perdão e usar as palavras para promover a paz. Você pode dizer amém? Se a gente não comportar como criança ou comportar como adulto, nós vamos fortalecer os relacionamentos na igreja, nós iremos diminuir os conflitos, tornar o ambiente saudável. Na evangelização, a nossa fala madura vai atrair pessoas. Você grava um vídeo aqui de uma palavra que é madura, e quando ela é madura, faz lá um corte de 1 minuto, 1 minuto e meio, já começa a noite tocando milhares de pessoas, irmãos. Só você entrar nas redes lá que você vai entender isso. Você acha que alguém está me achando bonito? Você acha que alguém está... Fica tranquilo, viu, Leila? Ninguém está me admirando, não. Mas você acha que alguém está lá... A Leila ficou a olho assustada ali. Você acha que alguém está falando assim, não, vou assistir aquele pastor bonito, não, aquele pastor está em forma, está malhado. Nada disso, irmãos. Ai de mim se não fosse a palavra de Deus operando através da minha vida. Ai de mim. O que está chegando lá? A maturidade cristã de uma palavra saudável, e não só a minha, mas daqueles que ministram nesse lugar aqui. O que está chegando é isso, é porque esta maturidade, esta palavra na forma de Cristo, ela tem autenticidade, ela tem autoridade para tocar as pessoas, para transformar e moldar a vida das pessoas. Mas avançando aqui, nos poucos minutos que nos restam, depois de Paulo falar a respeito da fala, Paulo faz uma transição para o coração. E eu até coloquei aqui para a gente entender isso. Não adianta eu resolver a minha fala e não resolver o problema do meu coração. E eu coloquei aqui um exemplo, é como se você tivesse uma ferida grande na perna e ficasse com vergonha nela, e e trouxesse lá uma maquiagem, né? Pega uma maquiagem lá e maqueia a perna para disfarçar a ferida. Resolveu o problema, irmãos? Não resolveu. Então, ele está dizendo, depois de você tratar a sua fala, você agora precisa tratar o coração. Então, ele aponta para o segundo ponto aqui. Quando eu era criança, olha o texto aí. Quando eu era menino, eu falava como menino. E quando eu era menino, eu sentia no coração como menino. E olha o que ele aponta aqui, a profundidade disso, de sentir. Sentir é entender, é compreender no coração, e não no raciocínio, mas no coração. É como eu processo as emoções, é disso que ele está falando. Porque quem sente como menino, ele é desequilibrado emocionalmente. A emoção, ela é volátil, ela está lá em cima, está cá embaixo. Ela não tem uma estabilidade. Você nunca sabe como é que você vai encontrar uma pessoa que é instável emocionalmente. E aqui não é moralismo, aqui é um espelho. Eu estou olhando nesse espelho, estou me vendo em vários aspectos desse aqui. Quero que você se veja aqui também.
Agora ele está tratando da emoção. O menino sente como menino, o sentimento é superficial, estável, é centrado em si mesmo. A criança se magoa facilmente. Aqui pega quase todo mundo de nós, irmãos. Às vezes o assunto não é nem para você e você já está ficando magoado e saindo, e indo embora e fechando a cara. Diga misericórdia aí, irmãos. Olha para esse espelho aí, em nome de Jesus, e te veja nesse espelho. Porque a gente precisa sair desse lugar e só se sai falando e entendendo o que o Espírito está fazendo. A pessoa instável emocionalmente, ela faz drama o tempo todo. Ela tem ciúme, e ciúme assim, fora da curva, fora da média. Ciúme totalmente descontrolado. É uma raiva explosiva, porque trata do que sente, do coração. Todas as alegrias da vida dessa pessoa são passageiras. Por que que são? Porque são baseadas em circunstância. E a pessoa está sempre entendendo tudo de forma literal. Ela não consegue ver que é uma construção, que é um apontamento, que é uma metáfora, que é uma tentativa de aperfeiçoamento, mas falou, pau é pedra e vira pedra mesmo e acabou. E o sentimento é sempre assim, não me ama, por isso que não me dá atenção, é daí para lá. Isso aqui é o que Paulo está querendo tratar quando ele falou, olha, quando eu era menino, o meu coração comportava como um coração de menino, irmão Afonso. Ele está denunciando isso aqui. Eu processava as emoções como uma criança. E quando isso vem para dentro da igreja, essa imaturidade do sentimento do coração vem para a igreja, a pessoa ela é facilmente ofendida por correção. Teve um tempo do trágico período do meu ministério, que às vezes eu atendia alguém, o caso era de adultério, eu falava, esse mês eu não posso falar contra adultério. Eu ficava preso, irmãos, à emoção, porque eu pensava assim, ele vai achar que eu estou jogando direta para ele, ou que é direta mesmo. Até que um dia eu falei, não, esses filtros vão sair da minha vida, eu vou pregar a palavra de Deus e não importa o que está acontecendo. O meu compromisso é vertical, é com o céu, e não quero saber. Porque eu não posso viver nessa imaturidade da minha emoção, do meu coração, e quem está ouvindo a palavra não pode se portar nessa fragilidade do coração. E a ideia aqui é, o tempo todo eu preciso ser visto. Vive de altos e baixos emocionais, cultuam quando sente a presença e desanimam quando não sente. São crentes meninos viciados em emoção. Dopamina gospel. Irmãos, outra coisa que eu venci. Eu venci a impostação da voz. Eu posso impostar a voz e Deus me usar, mas eu posso falar calmamente e Deus me usar da mesma forma. Geralmente, quando eu vou pregar em igreja, eu já chego e já dispenso os irmãos de ficar me dando feedback. Se quiser glorificar, bem, mas não sinta na obrigação de glorificar para me agradar. Eu tenho uma mensagem do céu para você. Eu tenho uma mensagem, não importa como ela vai ser aplicada, eu tenho uma mensagem do céu. E é isso que é a maturidade, mas a imaturidade eu olho para o culto, se o culto não foi aquele culto, é importante, irmão, chorar, sentir emoção, sentir a presença, nós precisamos disso, nós incendiamos o altar para que isso aconteça, isso é necessário, mas isso não pode definir a minha relação com Deus. Ele vai fazer e vai agir do jeito que Ele quiser, mas Ele estará presente. O culto é dEle, a glória é dEle, a adoração é para Ele, a palavra é dEle para os nossos corações. A pessoa também que vive nesse lugar, ela tem dificuldade de perdoar ou de se alegrar com a vitória do outro. Gostei do que a pastora falou aqui. Nós temos que alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas a gente só cumpre a segunda parte, chorar com os que choram. Todo mundo que morre, você está lá, abraça e fala assim, ó, se precisar, conta comigo. Todo mundo chega e fala a mesma coisa, não é isso? Só que na hora que o irmão compra um carro zero e o carro é melhor do que o seu, aí a gente tem muita dificuldade de alegrar com os que se alegram. Às vezes a gente estabeleceu até alguém para disputar com ele, e essa dificuldade, ela passa por essa imaturidade do que sente do coração. Ciúme espiritual, ciúme de que alguém está sendo usado mais, ciúme de que alguém foi reconhecido em algum ministério, ciúme de que alguém foi citado, foi elogiado. Ciúme, gera ciúme no nosso coração, e isso é parte da nossa imaturidade.
entende as relações da igreja de forma infantil. E aí entra aqui a chantagem. Quantas vezes eu já sofri isso? Se isso não acontecer, se fulano falar tal, sai da igreja. As pessoas vão te chantageando, irmãos. Pastor é chantageado o tempo inteiro. As pessoas ameaçando sair da igreja. Aí nessa hora você tem que olhar e entender, olha, essa é uma prova que essa pessoa no coração está na imaturidade. Você não vai reagir àquilo de forma, então sai, então não é isso. Mas aqui está uma prova. Aqui está uma prova dessa infantilidade no que sente. Nessa infantilidade, nesse posicionamento do coração. Agora, como que é sentir com maturidade? As emoções são submetidas ao Espírito Santo. De que forma? Para ficar claro. Através da manifestação do fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito, ele é algo muito forte que a gente não compreende. O fruto do Espírito, ele aponta para uma capacidade ou uma qualidade que você vai receber do Espírito para resistir. A ideia do fruto do Espírito é criar em você uma resistência em várias das áreas. Por isso que fala um fruto, a resistência. Um fruto, a resistência. Vou dar 2 exemplos aqui para a gente avançar. Eu vou pegar aqui, por exemplo, a paz. Se o Espírito Santo dominou a minha emoção, o sentir, o coração, eu sinto a paz. Mas essa paz não é definida do jeito que a gente pensa. E eu já contei o caso da criança que morreu, eu levei no colo, orei, Deus não ressuscitou ela, mas Ele trouxe e fez eu sentir essa paz, fruto do Espírito. A criança não voltou, mas eu senti uma paz no meio da dor. Deus me ensinou na pacificação que Ele colocou dentro de mim, resistir àquele momento de dor, mesmo sentindo dor. Mesmo quando o diagnóstico não é favorável a nós, e a gente tem medo dele, Deus coloca uma paz dentro do nosso coração. Que é fruto do Espírito dizendo assim, filho, eu tenho capacidade de mudar esse cenário a hora que eu quiser. Porque o fruto do Espírito é para resistência. Só mais um aqui, longanimidade. A longanimidade é o ânimo longo. O ânimo longo é esticar ao máximo, mas não explodir. Continuar tendo ânimo. Espírito voluntário. Ao máximo. Fruto do Espírito é isso. Nos dá a capacidade, coloca em nós uma qualificação para ser a resistência em pessoa. E aí o maduro entende as coisas espirituais com discernimento, sente compaixão verdadeira, suporta a ofensa sem retalhar as pessoas, se posiciona, fala o que precisa ser falado, mas sem criar a vingança, mantém estabilidade mesmo em momento de tribulação. Isto é a ideia do maduro. E aí a gente está avançando aqui para a terceira parte, eu vou concluir aqui só para a gente fechar. O maduro, ele entende que a igreja é feita de pessoas imperfeitas. Isso é maturidade. Eu vou te decepcionar, irmãos, algum dia. Eu não vou conseguir ser perfeito com você porque eu sou falho. E prepare para se decepcionar comigo em algum momento. Mas assim que o Espírito me tocar, eu perceber, eu também vou te pedir perdão. E vou querer ser perdoado por você. Porque o Espírito nos ensina isso. Nós estamos em constante mudança, e nós entendemos que a igreja, a casa é de Deus, quem mora nela é os homens. Essa casa é de Deus, mas é a nossa humanidade que está habitando nela. E se a gente entender esse grau de maturidade, isso vai gerar uma perseverança no discipulado, porque você vai conseguir continuar discipulando alguém, mesmo depois dele ter te ofendido, e você vai continuar amando aquela pessoa. Isso vai ser importante para a obra de Deus continuar trazendo os seus efeitos. Os relacionamentos de você com essa maturidade vão ser mais duradouros. Você vai dar testemunhos mais consistentes. Daqui 20 anos, alguém vai chegar e falar, ele foi meu pastor, ele foi meu amigo, e ele é a mesma coisa. Nós tivemos um testemunho desse aqui no ATCC, né? Alguém fez uma citação aqui de um relacionamento de 15 anos, 10 anos, sei lá, que a gente não encontrava. Mas as pessoas precisam ver isso em nós. O maduro, ele não abandona a igreja por causa de decepções emocionais, mas ele ora a Deus, pede direção, conversa com as pessoas e sempre cresce ao passar por cada crise. Dá glória a Deus aí.
E o último aqui, deixa eu concluir. Me dá aí 5 minutos, 10 minutos, eu vou concluir aqui, orar e já encerrar. O terceiro ponto e último que Paulo fala é a respeito do pensamento, como organizar o nosso raciocínio. Então não é só fala e não é só a emoção do nosso coração, mas é também, para concluir, trabalhando com a nossa mente e o nosso pensamento. Eu até coloquei aqui para a gente entender o que é isso, o que Paulo está querendo dizer, porque é o que o Espírito trouxe sobre mim. Imagina você dirigindo um carro a 100 km por hora. E você precisa virar para a direita. E aí você tem uma ideia, fala assim, como que eu vou fazer para virar para a direita? Eu vou enfiar a mão do lado de fora e a 110 km por hora eu vou empurrar os pneus, sei lá, pneus. Pastor Soares, o senhor faria isso, pastor? De jeito nenhum. Vou enfiar a mão do lado de fora, pastor Adalto aí que é mecânico, e vou virar esse pneu na marra. Tive uma ideia brilhante, eu vou virar esse pneu para a direita, que eu preciso virar para a direita. Esse é o comportamento da imaturidade racional. Qual seria o óbvio? Pegar o volante e virar para a direita. Mas eu estou tentando achar um caminho para resolver a curva sem a coisa que está muito racional diante dos meus olhos. Eu pego, Maicon, o volante, virei para a direita. E Paulo está nos chamando a atenção para voltar para esse lugar de racionalidade, porque o lugar de não fazer cálculo é das crianças. Como que uma criança faz diante de uma vacina? Ela só não quer sentir a dor da agulhada. Ela não consegue fazer um cálculo que daqui uma semana ela vai estar imune de uma enfermidade que pode destruir a vida dela. Mas ela só pensa na dor da agulhada. E Paulo está nos chamando a atenção porque na nossa imaturidade de raciocínio, a gente fica com medo da agulha. E aí não vacina. Porque não faz cálculos, que aquilo ali vai trazer um benefício muito grande sobre a nossa vida. A imaturidade aqui aponta para uma lógica que é sempre superficial. Sempre superficial. E o menino, ele pensa limitado. Quando a nossa mente está trabalhando nessa imaturidade de criança, o nosso desejo é sempre imediatista. Você quer que aconteça agora. Se eu não for batizado no Espírito Santo agora, se eu não receber a cura agora, se isso não acontecer agora, se alguém não me der oportunidade agora, eu estou fora. Porque nessa imaturidade a gente não consegue fazer esses cálculos do processo. A gente fala tanto do processo, a gente recebe uma promessa na igreja e volta para casa para viver o processo. E às vezes o processo é longo. Mas eu aprendi, irmãos, tem 20 anos que eu estou no ministério, e eu nasci no lar evangélico, 48 anos, ouvindo e estudando a palavra de Deus e amando a palavra de Deus. Eu aprendi que Deus está mais no processo do que na promessa, porque Ele é socorro presente na hora da angústia. Durante todo o processo, Ele está cuidando de nós, e compreender isso é pensamento operando dentro da maturidade. As crianças não veem a consequência a longo prazo, não conseguem fazer esse cálculo. É preciso ser gratificado imediatamente. Dificuldade de ouvir conselho, né? Os filhos adolescentes, aí eu não vou apontar para nenhum filho aqui, sabe? Nem vou olhar para a direita. Mas os filhos às vezes rejeitam a correção do pai. Eles fizeram até uma música um tempo atrás, né? E às vezes você vai falar para o filho, não é isso? Quem nunca ouviu isso? E tampa e já põe a mão no ouvido. Não quero ouvir não, já sei. Ih, que isso? E dá um tapa na mesa e sai dando rabanada, né, irmãos? Por que é isso? Isso é uma rejeição, é um impulso mesmo ali da imaturidade e uma rejeição à correção. E assim, o que descreve isso é meio que uma arrogância. Então, o filho ali, ele está sendo, né, principalmente na adolescência, como comporta, está sendo arrogante. E às vezes nós fazemos isso com Deus e fazemos isso na nossa comunidade de fé. E o Espírito Santo quer nos tirar e nos movimentar desse lugar. E como que isso se aplica na vida da igreja? Aquele que está vivendo essa imaturidade de raciocínio, de pensamento, ele não ouve a palavra com humildade. Vai à igreja, mas não medita na palavra, não aplica e principalmente tem resistência ao ensino.
Por que o ensino às vezes é tão pesado e tão maçante? Porque ele está fazendo esse trabalho de nos amadurecer dentro de um processo que às vezes é doloroso, porque não é aquilo que a gente está querendo ouvir. Mas ele está trabalhando em nós. Nós estamos ouvindo pela palavra, e a palavra está produzindo, quebrando a arrogância e produzindo humildade dentro do nosso coração. E quando eu opero nessa irracionalidade, infantilidade, eu tenho uma visão muito curta. Fico buscando bênçãos imediatas, dons sensoriais. Os dons que operam sem esse espetáculo, eu discrimino eles, porque eles não vão trazer nenhuma euforia para a minha vida. Eu continuo julgando por aparência, por emoção. Esse culto não foi bom porque eu não gostei, porque a música que cantou eu não sabia, a música é nova, a música é isso, e aí vai. Tem dificuldade de submeter ao raciocínio das Escrituras e mistura a opinião humana, culturas e sentimentos. E o apóstolo Paulo, ele traz um entendimento muito claro para a gente concluir aqui, que eu quero só aplicar para a gente encerrar sobre isso. Nós dependemos de uma movimentação do Espírito Santo completa sobre a nossa vida. Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos de fazer ou permitir uma renovação que vai acontecer pela palavra, como nos ensina Paulo em Romanos 12:2. Porque aí a gente vai começar a ter um discernimento espiritual do bem e do mal em Cristo, no padrão de Cristo. Vai vir sobre nós paciência, vai vir sobre nós estratégias nos dias piores de batalha espiritual. Você tem que ficar o tempo todo fazendo cálculos espirituais e criando estratégias segundo a vontade de Deus. Vai nos levar para alinhar a nossa vontade à vontade de Deus e vai nos levar para um amadurecimento que vai acontecer ao ouvir pela palavra. E é isso que a igreja está precisando nesses dias. Nós temos que nos planejar, incluindo a visão da eternidade. Porque Deus colocou a eternidade dentro de nós e Ele é eterno e ali está a conexão nossa com Ele. Quando a gente rompe essa relação com Ele, a gente fica procurando aquilo que Ele colocou em nós, sentindo falta, que é a eternidade. E é por isso que a gente sente tanta angústia, tanto desespero, tanta infelicidade. É por isso que a gente não acha graça em lugar nenhum, nem na presença de Deus, nem no culto, nem no altar, nem em casa. Nada está bom. É porque não há conexão do eterno com Provérbios 3:11, com a eternidade que Ele colocou dentro de nós. E hoje o Espírito Santo, ele quer restaurar isso sobre a nossa vida. Fica de pé no seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Para concluir, eu quero que você leve essa palavra. A maturidade cristã, ela não é a perfeição. A maturidade cristã não é a perfeição. Mas ela é um processo contínuo que vai acontecendo na nossa vida todos os dias para matar a meninice que continua insistindo a nos dominar. Amém, irmãos? Pode dizer amém? Feche seus olhos, então, deixa eu orar com você. Senhor, nós somos gratos à Tua palavra. Nós somos gratos, ó Pai, ao Teu discernimento, à Tua luz, a essa espada linda, a essa espada que o Senhor nos entregou, ó Pai, e que nós estamos manejando e aprendendo, ó Pai, a vencer as batalhas com essa espada do Espírito. Que o Senhor possa nos transicionar, ó Deus, da infantilidade da fala, da infantilidade do coração, da infantilidade da mente, para a maturidade de Cristo, para a renovação em Cristo, para sermos moldados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esta é a oração que nós fazemos, ó Pai, e liberamos uma palavra de maturidade espiritual sobre esta casa, sobre a liderança dessa casa, para a glória e louvor do Teu nome. Esta é a oração que nós fazemos em concordância, ligando na terra para que seja ligado no céu. Você que concorda, diga. Estenda sua mão para cá na posição de receber. Que o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a nossa vida, hoje e sempre. Você que recebe, diga amém. Cumprimente aí pelo menos 500 pessoas. Esteja aqui domingo de manhã.